Se você trabalha com algum software como produto, você precisa liberar novas funcionalidades de forma recorrente aos seus usuários. Em alguns casos, você pode querer liberar algumas funcionalidades apenas a um determinado grupo de usuário, para que você teste se essa funcionalidade está funcionando bem, se está agradando e tudo mais. E é aqui que entra a técnica de Feature Flags. Fala galera, meu nome é Lucas Souza, sou conhecido como Virgo na comunidade, e antes de começar a apresentar como se trabalha com as Feature Flags, eu gostaria de pedir para você, caso esse vídeo te ajude, que você deixe o like, comenta aqui, e se ainda não é inscrito, para se inscrever e ativar o sininho, que isso ajuda muito a gente, e faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mostre para mais gente. Então, bora lá pro conteúdo. Então vamos aqui ao seguinte cenário hipotético. Nós temos um sistema, e nesse sistema a gente tem uma tela ali de perfil, onde os usuários fazem várias ações e tem ali algumas conversões dentro dessa tela de perfil. E aí, a tela de perfil V1 tá lá rodando e tal, a gente sabe de alguns problemas que ela tem, e aí o time de produto, de designer, fala assim, cara, vamos construir a V2. Aí o time de desenvolvimento vai lá e pau! Tela de V2 construída. Porém, tem um certo receio no time, que é, não queremos jogar para todo mundo de uma vez a tela V2, por alguns motivos. Isso pode impactar diretamente na conversão do nosso sistema, então se a tela ficar ruim, vai entrar menos dinheiro para a gente, e queremos colher feedbacks dos nossos usuários e tudo mais. E é aqui que entra o Feature Flags, que é essa técnica de fazer um rollout de forma cadenciada para os seus usuários, sem a necessidade de fazer novos deploys. Então o que eu posso fazer é manter a tela de perfil V1 e V2 e selecionar certos tipos de usuários para que eles vejam tanto a tela V1 e outros vejam a tela V2. Então aqui no nosso cenário hipotético, eu criei três grupos de usuários, que são os usuários chatos, que é o cara que se aparecer um erro, ele vai lá e cancela a assinatura e vai embora e xinga, coloca nota 0, abre um reclame aqui e tudo mais. Usuários mais ou menos, que eles estão ali, não fala nada, tá ali de boa. E os usuários legais, que é os caras que defendem a plataforma, que te ajudam a dar feedback, seja feedback positivo, seja negativo, eles estão ali engajados, eles confiam na ferramenta. Então, quando esse tipo de funcionalidade nova sai, é interessante que a gente jogue os usuários legais primeiro e até comunique com eles. Fala assim, cara, a partir desse momento vocês vão ver a nossa V2 aí e no final dessa tela vai ter um formulário para você responder, para dar feedback pra gente se essa tela tá legal, se você acha que melhorou. Por trás dos panos você também consegue colher estatísticas das conversões, tanto dessa. E você sabe que os usuários legais convertiam 30%, e se a partir de agora os usuários legais vão converter 70%, por exemplo. Aí, sei lá, passou 1-2 semanas que os usuários legais estão utilizando, você, sem a necessidade de fazer um novo deploy, você vai lá e fala assim, ó, a partir de agora eu gostaria que os usuários, mais ou menos, também fossem incluídos para V2. E aí você vai lá, colhe os feedbacks, faz todo o processo que uma nova feature faz. Aí beleza, feito isso, você vai lá, vai convocar uma reunião e fala assim, e aí, tá na hora de chamar os usuários chato? Tá, beleza, não encontramos nenhum bug, tá melhor a conversão, tá todo mundo achando melhor, e aí você vai lá e chama os usuários chatos para utilizar a V2 também, e aí sim você pode matar a existência da V1, porque ela não tem mais nenhum tipo de usuário acessando elas, e você tem a sua V2 validada e com uma grande segurança de se utilizar. Além desses rollouts, você pode fazer teste AB, né? Então, dentro dos usuários chatos, você vai jogar, a princípio, 50% para cá e 50% para cá. Você pode fazer várias técnicas de teste AB utilizando Feature Flags também. E aí dentro desse contexto novo aqui, contexto todo, o time do Laravel, junto do lançamento do Laravel 10, eles trouxeram um pacote novo, que
que é o Laravel Peanut, que traz a implementação muito facilitada, de uma forma bastante simples, a implementação dessa estratégia de Feature Flags. E é isso que eu vou estar mostrando hoje, como que a gente vai fazer a implementação dessas funcionalidades utilizando o Laravel Peanut. Então, bora lá para o código, deixar isso daqui mais palpável no mundo dos códigos. Então, bora lá. Então, galera, bora lá. Eu tô com um projeto Laravel aqui seco, que eu instalei. Tô rodando em Laravel 10. Apesar do Laravel Peanut ter sido lançado junto com o Laravel 10, não é um requisito o Laravel 10 em si, mas é um requisito o PHP 8.1. Então, atente-se a isso se for utilizar o Laravel Peanut. Para a gente testar aqui, eu criei nas minhas migrations user types, para a gente colocar lá o chato, o legal e o mais ou menos, e fiz a foreign ID nisso para users, e fiz uma seed aqui rapidona, criando os 3 tipos de type e criando 3 usuários, um com user type 1, 2 e 3, então a gente vai ter 3 usuários no nosso sistema. Eu conectei o banco de dados aqui no meu PHP Storm, então a gente tem os users gerados aqui, certinho, cada um com o seu user type. Beleza, então. Agora, o que a gente precisa fazer é instalar o Laravel Peanut. Então, eu vou seguir a documentação aqui do Laravel Peanut, está na descrição o link da documentação. Estou lendo aqui a parte de instalação. Então, meu projeto está rodando com Sail junto com MySQL, já está rodando aqui tudo certinho. E aí, para a gente instalar, é Sail, Composer e Require Laravel Peanut. Beleza, eu já instalei aqui também, já está instalado. O seu vai demorar alguns segundinhos a mais. E, seguindo a documentação, o próximo passo é publicar os arquivos de configuração e a migration, porque o Laravel Peanut vai criar uma tabela nova chamada Features no nosso banco de dados. Então, aqui no meu ele está falando que já existe, né, o arquivo de configuração e a migration, ele criou. Deixa eu só ver se ele não criou novamente. Não criou novamente, então ela já está aqui. E a tabela que ele cria é essa tabela Features, que vai trazer um ID autoincremento, né? Uma coluna chamada Name, uma coluna Scope e uma coluna Value e os timestamps. Beleza, interessante. Vamos ver então como que isso vai funcionar. Feito a publicação, a gente vai rodar o Sail Artisan Migrate. No meu caso eu já rodei, então você roda aí e eu já tenho isso aqui, rodou e já está funcionando. Maravilha! Vamos dar uma olhada também no nosso arquivo de configuração do Peanut e ver quais as propriedades que ele traz ali pra gente. Então aqui a gente vai ter toda a configuração. Então aqui ele traz onde que ele vai salvar, né, o Peanut Store, onde ele vai salvar esses scopes de funcionalidades. O que é suportado é array ou database, vai ser database por padrão, por isso que ele já criou a tabela para a gente de features. Aqui ele traz os 2 drivers e é só isso que tem por enquanto. Então, a partir de agora, a gente vai definir features e passar a utilizá-las e liberá-las de acordo com a necessidade. Então, para a gente criar as nossas features, definições de features aqui, a gente vai utilizar o Web Service Provider e vamos utilizar a Facade Feature do Laravel Peanut e utilizar aqui o método define. O primeiro parâmetro é o nome da feature, então eu vou colocar aqui profile v2. E o segundo é uma closure, uma função que vai definir as regras. Aqui funciona muito parecido como os gates, as definições de gates, né? Então eu vou criar aqui uma função anônima que recebe por parâmetro usuário. E aí a regra vai ser
A princípio, vamos liberar o nosso Profile V2 somente para os usuários legais. Então, user type id igual a 3. Então, vamos aqui ao nosso banco de dados, né? Nossos usuários estão aqui. Então, a gente tem o ID 2, 3 e 4. E aí, o usuário de ID 2 é chato, o de 3 é mais ou menos, e o de ID 4 é um usuário legal. Certo? Aqui no User Types, então a gente tem chato, mais ou menos e legal. Então, temos aqui nossa feature definida e a regra para quando ela vai ser exibida. Então, aqui na minha rota de web, e aí eu vou mostrar aqui a forma mais simples, né? E depois eu vou trazer os melhores modos de implementar essas regras. Mas por enquanto aqui vai ficar mais fácil da gente utilizar. Então, como que a gente vai verificar se um usuário pode ver a profile V1 ou a V2? Aqui eu vou definir um if. Vou chamar aqui o Laravel Pinned Feature e ver se essa feature está ativa. Qual que é a feature que eu quero ver? É o Profile V2. Se ela estiver ativa para esse usuário, eu vou retornar o Profile V2. Se não, Profile V1. Beleza. Para a gente não precisar de instalar nenhum scaffolding aqui, né, para esses exemplos, eu vou forçar um login. Então, eu vou utilizar o helper auth e vou utilizar aqui o login using ID. Então, estarei utilizando o usuário de ID 4 aqui para a gente testar. Então, esse usuário de ID 4, como a gente viu, ele é um usuário legal e ele pode ver o Profile V2. De acordo com a nossa regra aqui, que ele tem o type igual a 3. Aqui eu nem preciso, né, chamar o type, eu posso passar o user type id igual a 3, que ele vai pegar do banco de dados aqui, user type id, e vai funcionar. Então, vamos à nossa rota aqui. Deixa eu trazer ela para cá. Então, ele está vendo a Profile V2. Se caso eu venho aqui e me logo como usuário 2, que é um usuário chato do nosso sistema, ele vai ver a Profile V1. E se eu vir aqui e estiver logado como um usuário mais ou menos, ele também estará vendo a V1. E se eu não estiver logado como nada, ele vai ser jogado por default para a V2, e aí é por conta da regra que a gente está implementando. Maravilha, mas aqui, obviamente, ninguém vai utilizar esse tipo de regra aqui direto na rota, né? Não é legal, não é certinho com os padrões. Então vamos deixar mais elegante essa arquitetura aqui. Então, antes da gente ver aqui uma forma um pouquinho mais elegante da gente escrever as nossas features, vamos dar uma olhadinha aqui no banco, para a gente dar uma olhada nos gates, né, que ele criou aqui, nas regras que ele criou das features. Então, o escopo para um usuário nulo, ele vai ver V1. Para o usuário de ID 4, ele vai poder ver. Para o usuário 3, para o usuário 2, falso. Então, aqui vai ficar armazenado todas as regras, todas as validações de visualização desses caras. E aqui ele vai voltar a verificar por aqui quando os usuários baterem novamente com esses scopes definidos aqui. Então vamos passar isso daqui para uma classe para a gente não ficar utilizando o Service Provider para a criação de features e deixar um pouco mais organizado a utilização. Então o que a gente vai fazer é sale art pinned feature. E aí eu vou chamar de Profile V2, que é a feature nova que a gente está criando. Estou dando um enter aqui. Ele vai criar uma pasta nova, né, na primeira vez,
quando essa pasta não existir, e a classe nova que foi criada. Então, app, features, profile v2. E aqui ele traz para a gente o método que é o método resolve, que é basicamente a closure que a gente coloca aqui dentro. E aqui no scope a gente pode passar para o nosso user, né? O nosso scope aqui no caso é user. Ele espera um retorno mixed, e aqui a gente pode até colocar um booleano, que é a forma de retorno que a gente está usando é booleana. E vamos utilizar aqui então o nosso user type id igual a 3. E aí a partir desse momento a gente pode remover esse cara daqui, e aqui para a gente utilizar o exemplo, ao invés de passar a string profile v2, nós vamos passar a classe profile v2, que é a classe que faz a verificação. Então, se a gente vir aqui, não estamos logados como ninguém. Então, logado como ninguém dá v1. Vamos se logar como usuário legal. Usuário legal. Vamos pegar aqui o usuário chato. Ele está vendo a v1. Maravilha. Mas ainda não estou contente em ficar escrevendo isso daqui nas nossas rotas, né? Então, assim, o jeito que até na documentação passa é aqui no controller. Então, eu vou criar um controller aqui, profile controller. Beleza. Vamos aqui no profile controller. Index. E aí aqui a gente pode utilizar as regras. No caso, nós vamos utilizar aqui o feature, né? Laravel Peanut, active. E agora que nós temos a classe da feature, vamos passar a classe aqui. E a gente retorna a response que a gente quer, né? Se a gente fosse retornar uma view, retorna uma view aqui. E retorna, vai criar a regra aqui de acordo com a necessidade. Profile v2 aqui. Profile v1 aqui. Beleza. Então aqui na web, o que a gente pode fazer, ao invés de retornar uma closure, vamos retornar o profile controller no método index. Logados como usuário chato. Então estamos vendo o profile v1. E aí passou a ver o profile v2 também. Um outro método que é interessante, que eles passam na documentação, que é como se você pudesse distribuir uma distribuição de porcentagem de usuários que vai ver essa feature nova de acordo com a necessidade, utilizando o lottery da Illuminate Support, passando um odds. Então, por exemplo, você quer que metade dos seus usuários vejam a funcionalidade do Profile V2. Então, aqui 50-50 vai ver. Se eu quero dar uma distribuição bem pequena dos usuários que vejam a funcionalidade de Profile V2. Então, 1 a cada 100 vai ver essa Profile V2. E é legal porque isso vai ficar salvo aqui no banco. E aí vai determinar se esses usuários vão conseguir ver essa tela baseado no seu ID. Então vamos aqui no Features. Eu limpei o banco de dados aqui no Features. E aí a partir de agora, com o usuário que eu vou estar logado, ele vai ter, o usuário 4 ele vai ter 50% de chance de vir V1 e V2 agora. De acordo com essa regra aqui. Então vamos ver o que vai vir para ele. Vou atualizar. Beleza, veio V2. Se
Se a gente vir aqui no banco de dados, tá true para ele. Vamos acessar agora como usuário 2. Veio V1. Então, ó, daqui para frente sempre vai ser V1 para esse cara. Então tá aqui, veio false. Vou apagar esse cara aqui, que é o usuário 2, e vamos tentar ver de novo. Pronto, veio V2. E aí, a partir de agora, tudo para ele vai ser V2. Falta o usuário 3, né? Provavelmente vai ser falso para ele. Pô, deu sorte, vai ser true para ele também. Lembrando que isso aqui é uma porcentagem, né? 50-50. Então pode aparecer ou não para esse cara. Tem ali a sua probabilidade dele poder ver ou não. Então pode acontecer dele ficar aqui. Vamos testar mais uma vez se vai vir V1. Beleza. Tá V2 mesmo. Mas tem a chance desse cara aqui ser falso. E aí, passar pra cá. Bom, esse aqui é o básico do Feature Flags. O Laravel Peanut traz mais uma série de funcionalidades, mas o vídeo já tá ficando um pouco extenso. Então, deixa aqui nos comentários se você quer ver mais, se você acha que precisa de trazer mais detalhes. Porque, por exemplo, a gente pode mostrar ou não um botão através de diretivas blades. Além de trazer respostas booleanas, né, de sim ou não, a gente pode trazer, por exemplo, propriedades ricas para as nossas features. Então, além de falar se esse cara vai ver feature A ou B, eu posso falar que esse cara vai ver feature A com um botão da cor XPTO e o cabeçalho da forma XYZ. Tudo isso é possível de definir através do Laravel Peanut. Então, se você gostou, deixa o like, comenta se você quer ver mais, que eu faço aqui de coração mais um vídeo para vocês. E muito obrigado pela sua presença aqui no nosso vídeo, no nosso canal. E até a próxima aula. Muito obrigado. Até mais.